tema da palavra hoje é o amor que nos chama. Vamos falar sobre o cordeiro até a tumba vazia. Quando a gente fala de Páscoa, até eu coloquei no folder da igreja, né? A minha esposa ficou assim: nossa, mas essas coisas aí você coloca, ninguém vai entender, né? Eu falei para ela: mas eu vou colocar, é para despertar um pouco de curiosidade. Coloquei lá, né? Venha viver um Pessac. O que é um Pessac? Quem sabe dizer o que é um Pessac aqui? Não? Jovens arriscam? Não? Seus caras, viu? Não, né? Pessac é Páscoa. A palavra no hebraico, Pessac, foi usada quando Deus disse que ele passaria sobre a casa, né? Então ele passaria, quando ele visse o sangue do cordeiro, ele passaria por cima, ou seja, protegeria a casa, salvaria a família. Páscoa é salvação. Amém? Domingo passado nós falamos aqui entre ramos e cruz. Que tipo de discípulo você é? Nós sabemos que Jesus, quando entrou em Jerusalém, no domingo de Ramos, as pessoas gritaram: Hosana ao filho de Davi, Hosana ao que vem em nome do Senhor. E essas vozes que gritaram Hosana, glorificando e exaltando, foram as mesmas vozes que gritaram depois: crucificam. Os discípulos entraram em Jerusalém com Jesus, todo pomposo. Jesus é o Messias, estamos com o cara. Dá licença que eu estou do lado direito. Outra máscara, aquela briga interessa ali para ver quem estava mais pertinho de Jesus. Mas na hora da cruz, na hora que a coisa apertou, na hora que a pressão chegou, todos correram. Algumas mulheres olharam de longe. Os discípulos correram. Outros o negaram. Ou você é aquele tipo de discípulo que permanece até o fim? Seja o que der, Jesus, estamos juntos, vamos embora. Mas hoje eu quero ir num nível um pouco mais profundo. Hoje eu quero ir um pouco mais fundo. E eu quero que você preste muita atenção no que vai ser dito aqui hoje. Jovens, parem o celular, por favor. Aleluia. Eu vou mais fundo porque não se trata apenas de que tipo de discípulo você é, mas de entender de fato o que Jesus fez por mim e por você. O Pessac, a Páscoa, é o momento de você entender o que Jesus fez por você. E que muitas das vezes nós não aceitamos este sacrifício por nós. E para entender isso, vamos para a palavra do Senhor. Abra a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 5 e 7. O primeiro cordeiro do Pessac. Aleluia. Eu acho que tem um furo nesse copo aqui, está secando direto. Aleluia. Vamos lá. Eu vou ler até o versículo 7. Amém? Diz assim: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Aqui, quando o povo de Israel, o povo hebreu, estavam presos, aprisionados,
pelo Egito, escravos do Egito, Deus vem para trazer a libertação através de Moisés, libertar o povo. Mas antes de libertar o povo, ele lança as 10 pragas do Egito. E a 10ª praga era que o primogênito de todas as casas morreria. Apenas aqueles que tivessem a marca do cordeiro na porta, o Senhor traria livramento. Entenda, por conta do pecado, o homem está condenado à morte eterna. Mas por causa do sangue de Jesus sobre a sua vida, você é livre. Naquela noite, Deus não passou na porta da casa: deixa eu ver quem é o mais santo, deixa eu ver quem me serve melhor, deixa eu olhar, eu vou livrar apenas aqueles que vão na igreja todo domingo. Não. Todos aqueles que tiverem a marca do cordeiro, eu passarei por cima. Pessaque. Esse é o Pessaque de vocês. Esta é a Páscoa. Entenda, a Bíblia vai falar que foi grande o lamento do Egito. Mas dentro do Egito, teve pessoas que acreditaram e fizeram mesmo escondidos, e tiveram seus primogênitos livres, libertos, salvos, e por isso precisaram até correr do Egito e se uniram ao povo hebreu. O livro de Êxodo mesmo relata isso mais para frente. Porém, eu também acredito que até entre os judeus tiveram incrédulos, pouquíssimos. A Bíblia não relata com exatidão, mas eu costumo entrar na história e tentar entender. Ela fala que foi grande o lamento do Egito. Ela não diz que Israel também não lamentou, mas diz que todos os primogênitos que não tinham a marca do sangue do cordeiro na porta foram mortos. O que salvou Israel e os primogênitos não foi a moral deles, não foi o quanto eles são religiosos, não foi o quanto ele faz, mas foi o sangue. E naquele grande dia, o que vai salvar você também não é o quanto você faz para o Senhor, mas é se você tem a marca do sangue do Cordeiro sobre a sua vida. O preço que foi pago pela sua vida. Você não será salvo pelas suas obras. Não adianta ser bonzinho, não adianta ajudar os órfãos, não adianta dar dinheiro para os pobres na rua, não adianta. Se você não tiver a marca do Cordeiro em você não será salvo. Basta o momento de refletir sobre isso. Abra para mim 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Aqui a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, dizendo claramente: lançai para fora esse fermento velho. Lança fora essa sua religiosidade de achar que o fazer vai agradar. Não. Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O Egito era o destino final de alguns hebreus, e Jesus vem para salvá-los. Logo, o Egito não se tornou mais o destino final. Hoje, ele é uma sombra. Ele é uma sombra da verdadeira Páscoa. Aquele cordeiro e o sangue no umbral das portas já estava apontando para Jesus.
o verdadeiro cordeiro. Porém, o cordeiro que foi imolado lá em Êxodo, ele não ressuscitou. Mas o cordeiro que foi imolado nos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, esse cordeiro, ele vive ainda hoje. Aleluia. Agora, vamos para Isaías, capítulo 53, versículo 7. Isaías 53, 7. Diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus foi levado como uma ovelha muda ao matadouro, por mim e por você. Sabe qual é o nosso problema? A gente não consegue fechar a boca. Se Jesus colocar você numa pressão, colocar você numa curva que você fala, agora vai dar ruim para mim, será que você fica calado? Ou você fala mais do que deveria? Jesus foi levado ao matadouro, mudo e calado, para salvar a sua vida. E nós não conseguimos, e por conta disso, nós salvamos a vida do nosso próximo. João, tira metade do efeito do meu microfone, por favor. Consegue entender isso? Às vezes, aquela pessoa que pisa no seu dedão quando está inflamado, ou quando te cutuca no dia que você não está legal, e desperta o seu pior lado, uma palavra branda, ou apenas o seu silêncio, poderia fazer a pessoa refletir, e você poderia ser um canal para levar a pessoa à salvação. Mas não, porque eu não consigo, Jesus, ser levado ao matadouro e ficar mudo, porque eu não consigo ficar calado, tudo eu quero falar. E você fere, e você machuca, e você se fere. E em vez de ser um agente de salvação, de transformação, você se torna um agente de feridas. E conduz pessoas ao oposto. E falei que eu vou um pouco mais fundo hoje. Quer ver outro? João 19:30. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Jesus, nosso Cordeiro Pascal, levado mudo ao matadouro, ele fez algo por nós, e nós precisamos entender isso. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Jesus consumou todo o preço que te condenava ao inferno, que te condenava à ira de Deus. A palavra aqui é kafar, que significa expiar ou pagar o preço, cobrir, remetendo-se ao Pesach. Na cruz, Jesus não estava sendo derrotado, ele estava pagando uma dívida
que eu e você não poderíamos pagar jamais. A nossa condenação era eterna. A palavra para Adão foi bem clara: não coma desse fruto, porque o dia que comer, certamente morrerá. A morte é eterna. Eu comentei aqui no domingo passado que a gente precisa entender a ótica de Deus. Deus não olha o seu plano natural, os seus projetos, os seus sonhos, o que você quer conquistar. Isso é só um plano que Deus vai te dar. Mas Ele olha a sua eternidade. E às vezes a gente trabalha tanto, se empenha tanto para conquistar tanta coisa nessa terra, e quando morremos, fica tudo aqui. E quando chegar na eternidade, o que você construiu lá? O que você construiu lá em cima enquanto você está aqui hoje? Falando pelos cotovelos? Não sei não. Deus aqui sabe, né? O sangue nos umbrais da porta livrou o povo do Egito de uma morte física. O sangue de Jesus na sua vida te livra de uma condenação eterna. A grande questão aqui é que no domingo de Ramos muitos estavam com Jesus. Os discípulos entrando, se sentindo os limão da quebrada, né? É o chefe chegando e os caras tudo lá, estamos juntos. Jesus entrando, aquela entrada triunfal, e os discípulos juntos. Agora estamos na Jerusalém, agora vai acontecer, ele vai se revelar o Messias, e aí agora vai chegar um exército, o exército dele vai chegar, e a gente vai controlar tudo, e vai ser uau! E não foi nada disso. Na cruz, quase ninguém ficou com ele. Abre Mateus capítulo 26, versículo 56. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 56. Diz assim a palavra do Senhor. Presta bastante atenção, igreja. Presta bastante atenção. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, os discípulos, todos, deixando, fugiram. Todos, deixando, fugiram. A pergunta que eu faço é: que tipo de discípulo nós somos quando o custo do ministério aumenta? Quando o preço do chamado dói? Quando a sua expectativa no seu ministério é frustrada? Quando você achava que ia ser o melhor pregador, o melhor cantor, e descobre que tem que apenas limpar banheiro? E aí a gente pensa: mas eu sou talentoso demais para estar aqui. Mas é aqui que Deus me quer. Então faça o seu melhor. Que tipo de discípulos nós somos quando a coisa fica feia? Às vezes é muito fácil fazer parte de uma igreja estruturada. É mais fácil, menos trabalho, menos penoso, mais pessoas para ajudar. Agora o ministério que está se iniciando, estamos estruturando, está começando. É difícil. É difícil.
mas é gratificante. Ontem eu estava aqui, fiquei até 2 horas da manhã, minha mãe até mandou mensagem, né? Vem pra casa, amanhã de manhã a gente vai para aí, seu pai te ajuda, e não sei o quê. Ah, não, vou fazer agora. Fiquei fazendo e fiz, fui para casa, então eu descansei. Aqui dentro tem muito suor. João perdeu uns 20 quilos aqui dentro, né, João? Tá magrinho daquele jeito. Dado também, né, Dado? Já suou aqui dentro com a gente, só o sangue do cordeiro. Mas estamos aqui. E Deus tem muito mais para fazer, temos muito mais para fazer aqui. Entenda. Eu me posiciono para orar e falar com Deus. E Deus começa a me mostrar as coisas que Ele quer fazer. Eu falo, Jesus, eu vou dar conta. Fala, vai. Se não fosse, não ter te colocado aí. Fala, amém, Jesus. Então bora. Se movimenta. Porque se não se movimentar, o céu também não se move. E sabe o que a gente consegue? Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 5 e 6. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. A palavra ele ressuscitou aqui, a palavra é usada shai. A palavra shai, ela significa vivo, vida abundante. A cruz foi o preço, mas a sua ressurreição foi a vitória. Hoje é um dia que nós celebramos a vitória. Celebramos o dia que Jesus ressuscitou dentre os mortos e nos deu o livre acesso ao Pai. Porém, nós não podemos apagar e anular o alto preço que Ele pagou. Eu imagino Jesus com suas expectativas começando a ser frustradas, quando eles começam a ver que o Messias ia ser preso e não ia fazer nada. Pedrão lá no monte do Getsemane já puxou a espada e brau na orelha, né? Malco perde a orelha. Jesus fala: larga a espada, Pedro. Restitui a orelha de Malco. E foi levado preso. Pedro fica sem entender. Acho que ali foi a maior frustração de Pedro. Falou: como assim? Agora eles vêm contra nós e agora a gente tem que ir contra eles e não vai acontecer. E Jesus fala: deixa a espada, porque quem vive por ela morrerá por ela. Expectativas frustradas. Se Jesus eu vou ligar, irmão. Se Jesus chegar em você hoje e falar assim: escuta, sabe o seu projeto, sabe o seu plano, sabe o seu sonho, deixe ele para trás para viver os planos, os projetos e os sonhos que eu tenho a você. Teria coragem? Às vezes é fácil a gente ler a Bíblia e ver a conversa de Jesus como: Jesus, Jeová. Quando eu lembro essas coisas, só na hora da palavra e não... Vamos lá, o homem do nascer de novo. Eu esqueci o nome desse cara. Nicodemos. Obrigado. Às vezes me dá um... Esqueço o nome dos homens.
Às vezes a gente olha a passagem de Jesus falando com Nicodemos, um homem entendedor da palavra, entendedor das escrituras, um fariseu de nome, conhecido entre todos os outros fariseus, mestre da Torá, que era a lei de Moisés. Conversa com Jesus e reconhece que Jesus é o Messias. E Jesus fala para ele: bora, me siga. E Nicodemos não segue. Para quem já assistiu aqui The Chosen, vai entender essa cena. Quando Nicodemos, tem essa cena lá que ela mostra quando Nicodemos, Jesus marca até um lugar com ele, né? A Bíblia relata isso, pastor? Não. Mas é nítido que algo aconteceu. A Bíblia nos permite fazer conjecturas. Não é acrescentar e nem tirar, mas é conjecturar. Ou seja, imaginar o que poderia ter acontecido depois daquela conversa, ou o que poderia ter acontecido antes daquela conversa. Isso é uma conjectura. Então eu acredito sim que depois da conversa de Jesus e Nicodemos, com certeza Jesus falou: me siga. Ah, mas Jesus já tinha chamado os 12, mas a Bíblia fala que uma multidão o seguia. E Jesus não tinha os 12 que eram os mais próximos, mas ele tinha muitos discípulos. E eu acho muito interessante como que essa série, que eu não sei nem se eu posso estar falando esse nome aqui no YouTube, né? Eu acho que pode usar, né? Não sei. Amém. Se não der, você pode lá. Como ela retrata essa cena, porque mostra Jesus até marcando um lugar com ele. Olha, eu vou sair daqui tal dia, então eu te encontro tal hora no portão. Jesus vai e ele até chega perto. Aí ele para, pensa e fica imaginando, porque ele era mestre da lei, ele era muito bem tratado, tinha uma boa casa, uma boa reputação. Trazendo para os dias atuais, o cara tinha um bom emprego. E largar tudo para trás para viver o ministério de Jesus. Sair para a rua e nem saber se vai comer. Jesus disse: filho do homem não tem nem travesseiro onde deitar a cabeça. E acho interessante porque nessa cena Nicodemos não consegue ir, mas Nicodemos chora. E Jesus olha para trás e fala assim: eu estou esperando um rapaz, mas ele não vem. E vai embora. Romanos capítulo 6, versículo 9. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 9. Sumiu aí? Minha pastora tirou minha Bíblia daqui. Cadê minha Bíblia? Ai, Perdoviana. Obrigado. Romanos capítulo 6, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. A minha versão é um pouco diferente, tá? Sabendo que Cristo, uma vez ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Jesus, o Cordeiro Pascal,
ressuscitado, logo já não morre mais. O seu Jesus, o meu Jesus, vive eternamente. A pedra não foi removida para Jesus sair. Isso é interessante. A pedra foi removida para eu e você entrar. Não entendi, pastor. Vou te explicar. A pedra não foi colocada para segurar o corpo de Jesus lá dentro. A pedra que havia sido colocada foi para que eu e você não pudesse acessar ao Pai. Jesus está morto. Sua mensagem morre com ele, entendeu? Tanto que os discípulos depois apanharam e para de falar desse cara. Ele está morto. A pedra, então, ela não foi removida, ela foi explodida de dentro. A Bíblia relata, se você for, eu até aconselho aqui para quem quer assistir, tem um livro chamado Ressurreição, que fala na visão de um dos romanos, de um dos soldados, um centurião romano, não vou lembrar, mas fala de um dos soldados romanos que ele participou da crucificação de Jesus. E depois, quando falam que Jesus foi ressuscitado, que os soldados romanos, falaram que roubaram o corpo, ele entra para investigar esse roubo do corpo, essa suposta ressurreição. E ele começa a ir atrás de um jeito para descobrir. E ele descobre, e isso não é um fato criado, tá? Isso é um fato histórico. Esse filme foi criado e construído dentro de fatos históricos já de Roma, tá bom? As cartas que ele escreve realmente existem, e tudo mais, que é o Clavos, o nome dele. E o que acontece? Ele relata lá que as cordas não foram cortadas, as cordas foram estouradas. Os selos romanos eram feitos com ceras, que eles colocavam um selo romano para que tivesse a marca dele, para que não violasse o selo de Roma, estava derretido. E depois de um tempo, que o imperador lá, o César, ele deixa o pessoal viver, os soldados que dormiram no posto viver. Depois de um tempo ele encontra esse cara, bebendo, gastando seu dinheiro. Fala, nossa, quanto dinheiro você está gastando? Aí ele fala assim, o que aconteceu? Fala a verdade. Aí ele fala, não sei. Eu só sei que é como se o sol, de repente, o sol nasceu na tumba. E nós corremos, até cair em consciência do que tinha acontecido. Você consegue imaginar essa cena? A pedra do túmulo, que apenas um homem não conseguiria rolar, voando feito um papel de dentro do túmulo, o céu derretendo. Eu imagino fumaça no ambiente, eu imagino a voz, como ele falou, a voz de trovão, que ele não conseguia identificar o que falava, e de repente uma luz dentro da tumba. Jesus saindo da tumba para fazer você ter acesso à vida eterna. E depois os discípulos entraram e viram que o corpo não estava mais lá. Que o luto, a dor, o sofrimento acabou. Os discípulos na quinta-feira já, na quinta-feira à noite tiveram a última ceia com Jesus. Foram para o monte. Jesus se afastou para orar. Foi preso.
Então começou a sexta-feira, já na madrugada, foi tenebrosa para eles. E jogam Jesus para um lado e jogam Jesus para o outro, até que condenaram Jesus. E Jesus sendo levado para a crucificação. Eu imagino lá no fundo dos discípulos alguma pequena esperança. Até que eles viram que não teve jeito. Jesus realmente foi crucificado. Imagina a frustração dos discípulos. E sendo eles frustrados, se dissipar. Pensa como foi o sábado deles. Pedro pensando, eu o neguei. Ou os discípulos pensando, eu abandonei. Eu não aguentei a pressão. Eu te deixei, Jesus. No domingo, ao saber da ressurreição, consegue imaginar como esses discípulos ficaram? O chamado que Deus tem sobre a minha vida e sobre a sua vida não é sobre religião, é sobre uma resposta. Lucas capítulo 24, versículo 32. Essa passagem é maravilhosa, até tem um louvor que fala sobre isso. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunhas as Escrituras. Dois homens, também discípulos de Jesus, mas não faziam parte dos 12, viram a crucificação e tudo o que aconteceu e viram que o mestre morreu. Ainda ficaram em Jerusalém no sábado e no domingo decidiram ir embora. E eles indo embora, Jesus vem andando com eles. Por que vocês estão tristes? E ele fala assim, você não viu o que está acontecendo aí não? O que aconteceu? Jesus foi crucificado. E aí ele começa a falar, mas a Escritura não falava assim, assim e assim. E quando ele falava, o coração dele começava a arder. O coração dele começava a arder. E eles passaram a reconhecer Jesus porque o coração dele começou a arder. Sabe quando você começa a conversar com alguém, você começa a ir aos lugares e começa a ouvir a sua palavra, começa a ouvir os louvores e o seu coração começa a arder de novo. É Jesus falando com você. O verdadeiro discípulo não é o que levanta os ramos, no domingo de ramos e grita Hosana. Ou seja, o verdadeiro discípulo não é apenas aquele que vem na igreja, canta, grita, pula, chora, mas é aquele que pulando ou não pulando, chorando ou não chorando, o coração arde. O verdadeiro discípulo é aquele que tem o coração em chamas. E aí eu te pergunto, o chamado que o Senhor tem para a sua vida continua ardendo no seu peito? Ou ele parou de queimar? Será que você está como esses dois discípulos? Voltando, fazendo o caminho de volta para casa? Jesus hoje quer chegar bem no pé da sua vida e começar a falar, ei, lembra-te do que eu te prometi. Oh, lembra que eu te chamei. Lembra quando teu coração queimava. Lembra das madrugadas. Oh, Jesus. Entenda, irmãos. Jesus sofreu por mim e por você. Ele te chamou. Ainda no ventre, Ele te chamou para uma grande obra.
Existe algo a ser realizado. E a chama que arde no peito não pode parar de arder. O sangue de Jesus já foi derramado por você. O preço da sua vida já foi pago. Ele já disse: está consumado. A tumba está vazia, para provar para mim e para você que Ele vive. Ele viveu por nós, sofreu, padeceu por nós, e nós vivemos por nós mesmos a cada dia. Vivemos as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos orgulhos, os nossos egos, e esquecemos dele todos os dias. Por que o coração parou de queimar? Por que se distanciar da presença que te faz arder todos os dias? O desejo pela sua obra, o zelo pela sua casa. Cadê aquele zelo que nos consumia? Se Jesus voltasse hoje, o que entregaríamos para Ele? Por tanto que Ele entregou por nós. Domingo de Páscoa é um domingo de reflexão. É um domingo de parar e pensar e falar: Jesus, o Senhor sofreu, o Senhor ressuscitou para criar um acesso. E Ele diz: ide, fazei discípulos por toda a terra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que nós estamos fazendo, igreja? O que nós estamos fazendo por esse Evangelho? Os discípulos entenderam isso. Foram mortos por pregar o Evangelho. E a gente tem vergonha de perder uma amizade. E por isso eu não falo do Evangelho. A palavra tem que arder no teu peito. O Evangelho tem que arder no teu peito ao ponto de falar: se precisar, Senhor, me levar, como uma ovelha muda, um matadouro me leve, ficarei calado. Se precisar evangelizar quem eu não gosto, eu vou evangelizar, porque não fui eu que escolhi o alvo do seu sacrifício, foi o Senhor. Agora a pergunta não é o que Jesus fez, mas é o que você vai fazer com isso tudo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. E é o último versículo que eu vou ler. Eis que estou à porta e bato. Você consegue entender que todos os dias Jesus bate na porta do teu coração para tentar entrar? Mas às vezes o coração está tão ocupado. Às vezes o coração está tão cheio de outras coisas, de outras pessoas,
Se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz. Ou seja, às vezes ele bate, ele chama, mas eu nem escuto. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu não consigo entender esse Deus que mesmo tantas e tantas vezes nós o rejeitamos, e mesmo assim ele insiste, mesmo assim ele tenta mais um pouco, todos os dias. Enquanto você tiver fôlego, ele continuará tentando. Você vai deixar Jesus para o lado de fora? Ou vai decidir largar o seu orgulho para trás, deixar ele entrar e fazer a sua vontade de vez? No Egito, o sangue estava sobre a porta. Hoje ele quer passar esse sangue dele no seu coração. Aleluia. Naquela época quem tinha o sangue vivia. Hoje quem tem Jesus vive eternamente. Glória a Deus. Existe um plano muito maior do que você possa imaginar. Nessa terra levaremos absolutamente nada. Corremos e de nada vai valer. Mas tudo aquilo que você faz para o Senhor, pelo Senhor, você receberá isso. Amém. Glória a Deus. E eu termino dizendo: não seja um discípulo de momento, que acima de qualquer vento, qualquer movimento, a gente entra no meio e vai embora. Qualquer onda que vem, você surfa. Seja um discípulo marcado pelo sangue de Jesus. Mas não apenas um discípulo marcado por Jesus, mas um discípulo que é consumido pelo fogo. Que às vezes você está cansado, exausto, falou: hoje eu vou dormir cedo. E Jesus fala assim: vem orar. Vamos tirar um momento a sós, só eu e você. E você fala: eita. E o coração queima, e o coração arde. E você fala: eu vou dar lugar para o Senhor, é hoje. Eu vou ignorar tudo e todos. Eu vou deixar para trás o meu cansaço. E eu vou. Aí você vai entender o porquê que Paulo escreveu, né? Ele diz assim: gastarei a minha vida. Você vai entender o que é gastar a sua vida por Ele. É perder noites de sono. É deixar para trás seus planos, seus sonhos e seus projetos para viver os planos, os sonhos e os projetos do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Seja consumido por esse fogo. Esse fogo que não apaga. Esse fogo que só tende a aumentar a cada dia mais. Aleluia, Jesus.